A gente já está tendo uma amostra disso agora, que é essas imagens que imitam o estúdio Ghibli, né? Ghibli, que está sendo criado e aquilo é hipnotizante. Até acho que nesses dias agora, esse conteúdo que era 7% virou 18%, talvez, quando você vai passando o seu feed. A quantidade de imagem parecida com o estúdio Ghibli e aquilo tudo é criado por IA. Então, isso tende a crescer. E quanto ao vídeo, o Sora está lá, mas não é tão bom, como você falou. Mas eu acho que as empresas de IA, elas escondem o jogo com relação às capacidades que elas têm já de geração de vídeo. E uma das razões é direito autoral, a questão da greve de Hollywood. Elas estão temerosas e o problema é ético, porque com vídeo você consegue gerar pânico social, forjar identificação facial de uma pessoa, você burla, né, o sistema de biometria facial e uma série de coisas. Então eu acho que elas adotam aquele provérbio chinês que diz Shansan Bulu, que diz, se você tem um grande poder, você tem que esconder o poder do outro até que você se fortaleça socialmente, e aí sim você pode mostrar o seu poder. Se você soltar antes demais, os artistas e outras forças sociais, elas podem ir te derrubar. Na minha visão, eu acho que eles estão num momento em que eles já têm a capacidade de gerar vídeo de forma absolutamente indistinguível da realidade, com qualidade, inclusive, hollywoodiana, mas eles não soltaram isso ainda para uso público, porque eles têm medo da repercussão ética e da repercussão também econômica e social, de que eles ainda não estão preparados para uma briga que isso pode desencadear. Mas eu acho que no momento que eles perceberem que essa hegemonia já está conquistada, eles vão soltar os modelos de vídeo com força total. E por que isso é um problema? Porque nós seres humanos, a gente confia no vídeo como a forma última de autenticação. Se você vê um vídeo, você fala, caramba, aconteceu, tô vendo vídeo aqui, entendeu? Hoje não mais. Então, e a gente, para entrar nesse momento de desconfiar do vídeo, isso leva a uma transição que pode levar 2, 3 anos. Entendeu? Aí vem Jesus, me dá um abraço. Todo mundo viu esse. Então, assim, é isso, cara. Eu acho que o Álvaro tem toda a razão, mas eu acho que tem umas vírgulas aí que a gente vale observar, porque elas são também importantes. Eu fico sempre... A minha posição é de... não é de, sei lá, eu fico... maravilhado com as paradas que estão acontecendo. Algumas eu acho meio... Algumas eu fico, nossa, isso aqui legal, mas porra... Será? Que nem o lance do Estúdio Ghibli. Eu vi lá, o tiozinho falando lá do... Puta, meu irmão, eu trabalhei a vida inteira pra construir essa identidade aqui, cara. Agora qualquer um vai lá e pega... Posso Por favor, isso? porra. Esse é um papo que tá rolando demais. E tem um contraponto a esse papo, tá? Que é o seguinte. Não, mas peraí. Você tinha ouvido falar desse estúdio? Eu sim, porque eu sou nerd. Eu também. É verdade. Eu também, tá? Mas tem gente que não. Muita gente... O contraponto verdade. Você tem ponto, você tem verdade. Nunca tinha ouvido falar. Eu não acho... E olha a pegadinha perversa. Eu não acho que quando alguém, algum estilo se torna memético, o principal prejudicado é o autor. E eu acho que quando a gente vai por esse caminho, muitas vezes, a gente fica sem argumento numa discussão que é importante porque tem alguém prejudicado. Mas, olha só, o estúdio é importante, quem fez? Marvel, tá bom? Marvel tem uma força que a cadeia memética, em última análise, ela reitera, num certo sentido. Porque as pessoas querem ver Marvel e os outros estarem fazendo alusão a Marvel é positivo. O que é um exemplo disso? Quem deixa copiar bastante? Harry Potter. Então, por exemplo, tem o restaurante do Harry Potter num shopping que eu fui, São Bernardo, no ABC. Eu fiz questão de investigar se eles têm direitos autorais, se eles estão pagando direitos. Não, pelo que eu entendi, aquilo é uma coisa meio off-label. Isso aí. Eu vi vários off-labels de Harry Potter e eu fiquei pensando com isso. Meu cunhado é um grande advogado e eu fui discutir com ele, aí ele me deu uma visão daquilo que eu não concordei e eu fiquei
tentando matutar aqui uma alternativa, e pra mim a alternativa, quando o cara fez, eu falei, é tão óbvio. É tipo, cara, esquece, ninguém vai deixar de ver os filmes, ninguém vai deixar de ir no parque, ninguém vai deixar de comprar, né, a memorabilia original por causa disso. Pelo contrário, vai lembrar que existe. O grande problema é que na medida em que você pode usar o Estúdio Ghibli para fazer essas suas imagens, esse concorrente menor tá lascado. Você entende? Porque pensa bem, eu tô concorrendo com o Estúdio Ghibli, eu tenho outro estúdio japonês que é legal pra cacete, só que eu sou menor. Eventualmente eu nem sou tão incrível, porque eu não sou tão bom, não sou tão grande. Mas eu tenho um negócio super legal. E aquela coisa que a gente sabe como é que é. O ser melhor, às vezes, quer dizer, esse aqui tem uma consistência maior, mas não quer. Tipo, Disney é melhor que Looney Tunes, só que Looney Tunes tem coisas incríveis, é só uma consistência, entendeu? Verdade. Entende? Não quer dizer que não seja incrível. É tipo Marvel e DC. Marvel é melhor que DC, mas DC tem coisas incríveis, na minha opinião. Então, Na minha também. E qual que é o negócio? Quando todo mundo se vê no direito de reproduzir esse incumbente da cultura e ele ganha esse papel, talvez até ele ganhe uma projeção maior. Mas todo mundo que está em volta se ferra, porque agora que você desapareceu de vez. Porque para que raios que eu vou contratar o estúdio X, que custa metade do Ghibli para fazer a minha propaganda, se eu posso fazer logo um Ghibli paraguaio? Eu vou fazer o Ghibli paraguaio que dane-se todo mundo. Então a perversidade é grande e ela tá nessas entrelinhas, na minha opinião. Interessante. Eu tinha pensado no... eu fico com sentimentos misturados, né? Então, eu vi lá o tiozinho falando e tudo mais. Eu senti um troço meio, putz, isso daqui é... Pô, se passaram, porque isso aqui é Estúdio Ghibli, sabe? Tipo, o bagulho mas aí eu tava conversando com o Jean, e o Jean é a favor. Ele acha que tinha que ter cada vez mais. E aí eu falei, cara, mas por quê? Aí ele, cara, porque, ó, o cara que tá lá fazendo uma imagenzinha, uma foto ou qualquer coisa do Estúdio Ghibli, ele não é o cara que fez o processo, sabe qual é? Então vamos lá. Um filme do Estúdio Ghibli só emocionará porque é do Estúdio Ghibli. Então, um cara que usa uma inteligência artificial pra fazer um roteiro e outra pra fazer as imagens e animar e não sei o que, um bagulho que parece Estúdio Ghibli, não será Estúdio Ghibli. Manja? Essa discussão maravilhosa a gente precisa ter. Sim. O Gianzão é muito legal, ele é muito inteligente. Ele pô. Só anda com gente boa. Assim, falando aqui da perspectiva da lei, né? A lei de direito autoral, ela não protege o estilo. Já houve até vários casos de ações judiciais no Brasil e nos Estados Unidos sobre essa questão da proteção do estilo. E tribunal brasileiro e americano já disse, olha, a lei não protege um estilo de criar. Porque se protegesse o estilo, acabou a criação futura, né? Porque todo mundo se inspira em alguma coisa, né? Então, por exemplo, os pontilhistas franceses inspiraram alguns animadores que depois criaram animes e assim por diante. Então, o que a lei protege é a materialização da obra e a obra específica. Ela não protege um jeito de desenhar ou um jeito de você colorir ou algo do tipo. Então, isso é bem interessante. Agora, a questão chave, dado que não adianta processar, né, o estúdio Ghibli poderia processar a OpenAI, seria interessante, mas as chances de sucesso dessa ação são minúsculas, porque isso você precisaria mudar a lei. A lei precisaria ser atualizada para dizer, olha, estilos bem delimitados e demarcados. Por isso que dá para fazer, então, é o estilo. E vou dar um exemplo. Romero Brito, que é um artista brasileiro que tem um estilo muito claro, né? A Apple fez um comercial usando uma imagem feita no estilo claríssimo do Romero Brito. Ele processou a Apple nos Estados Unidos, só que a ação foi extinta antes de ser julgada. Tem gente que acha que teve acordo, não se sabe exatamente o que aconteceu. Mas a chance maior
é de que a Apple ganhasse a ação, Entendi. Aham. porque o estilo Romero Brito não é protegido. Não era Aliás, a própria obra do Romero Brito. Era exatamente. Era uma mão. A propaganda da Apple era tipo uma mão entregando alguma coisa que não era uma obra que o Romero Brito tinha feito. Até interessante, depois eu preciso entrar no chat GPT e ver se ele cria obras no estilo Romero Brito. Não sei se alguém aí fez eu já fiz esse teste, mas eu acho que é interessante de ver, né? E agora, aí entra o ponto-chave, que é o seguinte. A obra que o GPT cria, ela pode ser completamente diferente de qualquer obra. A Viagem de Chihiro, Princesa Mononoke, que o Estúdio Ghibli Bicho é nerd criou. mesmo, hein? Eu conheço, pô. Serviço de entregas Castelo de Animado. Kiki, Porco Rosso, ou... como que chama lá o da menina guerreira? Pedir ajuda aqui para os universitários. Sei lá. Esqueci. Naêmia, não. Enfim, o pessoal vai ler. Alguma coisa assim. Mas o problema é que a IA foi treinada com a obra, eventualmente, do Romero Brito, do Miyazaki. Eles botaram lá Viagem de Chihiro, botaram tudo lá para ele aprender com aquele estilo específico. E é isso que está em discussão nos Estados Unidos e em vários outros países. Se uma obra autoral, e aí voltando ao início da nossa conversa, ela pode ser usada para treinar a IA. A minha visão é que nos Estados Unidos, os Estados Unidos vão acabar decidindo que pode sim, pelo tamanho estratégico, né, da inteligência artificial e porque o país não quer abrir mão de ser líder nessa área. Alguns países, como o Japão, decidiram isso na lei. Então o Japão também quer participar de IA e ele colocou na lei que treinar uma IA com a obra protegida por direito autoral é permitido, desde que a obra que sai da IA não reproduza uma obra igual à obra de um autor. Então o problema não é o input, o problema é o output. Se o output for igual, você está violando direito autoral, mas o input você pode colocar as obras protegidas para treinar a IA. E aí o ponto que o Álvaro falou do Brasil. O Brasil quer tomar posição, né? A lei de IA resolve isso, e faz o oposto do Japão, quer dizer, não pode treinar IA a não ser com a autorização do autor. E se já tiver treinado, você tem que pagar o autor. Agora, eu vi propostas, por exemplo, na conversa que eu tive com o Ian LeCun, ele falou um negócio que eu achei que dá para refletir, que ele falou o seguinte: e se o contrato social for, você pode treinar a IA com a obra protegida por direito autoral, mas a sua IA tem que ser open source, porque o benefício tem que ser distribuído entre todos. Mas implicitamente isso está no AI Act, porque uma vez que ele não exige que você faça a listagem das obras usadas para treinar o modelo, basicamente ele está dizendo isso. Sim. Não, o IA Act, ele é mais Japão do que Brasil, né? Ele tá dizendo o IA isso. Act, ele Na não prática é isso. O capítulo do direito autoral na lei brasileira é o único capítulo original. O resto tudo é copiado. Esse capítulo do direito autoral, não. Esse é um capítulo que foi escrito, redigido no Brasil com uma visão brasileira sobre como resolver. A questão é, os países vão se dividir. Vai ter países como os Estados Unidos que vão dizer treina à vontade a obra protegida. Vai ter países como o Japão que também vão fazer o mesmo. Mas vai ter outros países, e se essa lei for aprovada, o caso do Brasil, ou países africanos, ou países na Ásia, que vão dizer que não, que a obra que é usada no treinamento não é permitido, se ela for protegida por direito autoral, e que se você usar a obra e treinar mesmo assim, você tem que pagar a posteriori. E aí tem a lei brasileira propõe criar uma câmara de arbitragem, de discussão de qual é o valor a ser pago. Então, Nossa, assim, o problema burocracia, pelo amor de Deus, é que cara, o mundo vai se dividir. E como IA é uma coisa estratégica, isso é assim uma razão para conflitos que a gente não consegue imaginar. Porque se a gente pensar na OMC, por exemplo, nas regras da OMC, a coisa fica muito complexa. Porque se você olhar do ponto de vista da OMC, a OMC manda os países todos protegerem o direito autoral, porque no acordo da OMC, ela incorporou
o acordo TRIPS, né, que é o Acordo de Sim. Propriedade Intelectual, ele incorporou a Convenção de Berna. Então, ela coloca como assim, se você é membro da OMC, você tem que proteger o direito autoral e o patamar de proteção tem que ser igual para todos os países membros. Só que, se os países se dividirem com relação ao tratamento nacional das obras que vão treinar IA ou não, um vai permitir e o outro não vai, em tese, você poderia entrar na OMC, um país, por exemplo, que não permitiu, e falar que o país que treinou a IA com a obra protegida sem pagar o autor, fez isso por meio de um subsídio. E aí você pode entrar na OMC para pedir Olha que ironia uma isso. retaliação comercial para dizer a IA que você treinou, ela é subsidiada, porque você treinou com conteúdo meu, tipo Romero Brito, e não pagou o Romero Brito. Então você está me vendendo um produto extremamente competitivo que foi criado a partir de um subsídio. Isso aí é Terceira Guerra Mundial, porque esse conflito ele não tem solução. E não por acaso, uma das coisas que o Trump está desativando é a OMC. Isso, né? isso que eu O ia Trump dizer. desativou, ele nem paga as mensalidades da OMC, ele, por causa até do sistema de tarifas que ele está fazendo, ele está saindo fora do sistema OMC. Então, a OMC perdeu essa capacidade.